Nesse vídeo nós vamos conversar sobre erros que você poderia cometer como gestor de redes sociais. Podia, porque depois desse vídeo não vai mais rolar erro. Mas bora lá? E aí, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Keila Neves e nesse canal você aprende tudo sobre gestão de redes sociais, sobre como ganhar dinheiro com essa profissão, que é uma das profissões mais procuradas desde 2020. E cada vez mais as empresas estão querendo ir para o digital, querendo se posicionar no digital e estão precisando de um gestor. Então você que tem interesse, já se inscreve nesse canal, porque toda semana tem vídeo aqui falando e ensinando mais sobre essa profissão. Então é importante você ficar ligado em tudo. Já se inscreve aqui nesse canal. Seja bem-vindo, inclusive. Esse vídeo vai ser um bate-papo mesmo. Nós vamos conversar sobre erros que você não pode cometer como gestor de redes sociais. Vou falar sobre vários erros aqui e se você já cometeu algum desses erros, coloca aqui nos comentários. Putz, eu fiz Aí fala o que é que você fez, tá? E não tem problema se você errou. A gente erra, mas a gente precisa aprender com os nossos erros. Na verdade, o ideal é que você goste de errar. Porque se você errou, é porque você executou. O pior é não executar nada. Tem alguns erros aqui que, inclusive, é isso. É não executar algumas coisas. Então, o ideal é que você erre executando. Não erre porque ignorou algo, ou porque não se atentou a algo, ou porque estava de boa e não fez nada. Erre por fazer demais, tá bom? Um dos erros que eu percebo que muitos gestores de redes sociais cometem é ignorar o direct. Deixa eu te falar. Existe uma fonte de conteúdo que pode ser inesgotável se você se atentar e ser rápido, que é o direct. No direct tem reclamações quando seu conteúdo não tá legal. No direct tem elogios, tem sacadas de pessoas que falaram: nossa, você falou aquilo, nossa, você fez aquilo e me chamou muita atenção, desbloqueou o que eu tava pensando sobre o assunto. Então tem muito isso. E aí você pode criar elementos que favoreçam a sua marca, que favoreçam o seu nome e que você nem percebeu que você falou, você nem percebeu que foi falado por conta de você ter feito de forma automática. E as pessoas, elas tendem a falar aquilo que chamou a atenção delas. Então, quando você está de olho no direct do seu cliente, você está de olho no que as pessoas estão falando sobre o conteúdo do seu cliente. E ali tem muita sacada. Então, comece a ver o direct como um potinho de ouro. Quando você enxergar o direct do seu cliente dessa forma, você vai ter uma fonte de conteúdo inesgotável. Inclusive, quando seu cliente gravar stories, faz uma legendinha nos stories. Coloca aqui no direct o que você acha desse assunto. Manda pergunta aqui na caixinha sobre o assunto. De forma geral, provoque a audiência a falar com o seu cliente. Falar com o perfil. Isso é muito importante. Ouvir a voz do povo. Não vou falar que é a voz de Deus, não. É ouvir o feedback sobre o seu conteúdo. É ouvir sobre o seu conteúdo. Isso é muito bom. Outro erro que você tem que parar hoje. Hoje não pode mais acontecer isso. Você só ser um postador de coisas nas redes sociais. E aí você só posta, só posta, só posta. Não presta atenção na legenda que você fez. Não presta atenção que os banners não estão dando certo. Na verdade, só tem foto de modelo, só tem foto escrita, não tem relacionamento. Não seja o tipo de gestor de redes sociais que só tá ali para postar. Você tem um grande potencial nas mãos, que é a gestão de redes sociais. E tem como você ganhar muito dinheiro com isso. Mas se você ser qualquer um ou fazer de qualquer jeito, você vai entrar na vala comum e não é isso que a gente quer. Se você segue esse canal, se você assistir os meus conteúdos, você não é um postador de posts. E falando sobre isso, tem um outro erro que eu percebo que muita gente comete, que é não ser intencional. Gente, eu sei que você olha às vezes algumas blogueiras, algumas marcas, alguns perfis, você vê a pessoa falando sobre coisas nada a ver, sobre a vida dela, sobre um assunto aleatório que não tem nada a ver com o conteúdo. Deixa eu te falar, seja intencional. É muito importante que você mostre o dia a dia do seu cliente, que você mostre coisas que, olhando assim, parece que não tem nada a ver. Mas é intencional, isso quebra objeções, isso mostra que o que o seu cliente fala, ele vive, que o que ele fala, ele realmente já passou por aquilo, então ele sabe, ele tem autoridade. Então seja intencional na legenda, seja intencional nos títulos, seja intencional no conteúdo, seja intencional naquilo que você for mostrar.
Não mostre só por mostrar. Mesmo que for um conteúdo bobo, você consegue fazer esse conteúdo virar uma forma de passar autoridade. Você consegue fazer esse conteúdo ser intencional se você quiser. Outro erro é não ter linha editorial definida para o seu cliente. Se você não tem uma linha editorial, quer dizer que você fala sobre muitas coisas do seu conteúdo e isso pode fazer com que você deixe de falar as coisas certas, os pontos certos. Quando você tem domínio do seu conteúdo e você sabe com quem você fala, você consegue criar conteúdos assertivos e que conversam com o seu público. Então, as linhas editoriais, elas mudam a cada 3 semanas, 1 mês, 2 meses, dependendo muito de cliente para cliente. Se você não sabe o que é linha editorial, aqui nesse canal tem um vídeo explicando, vai aparecer em algum lugar aqui da tela. Depois assiste esse vídeo que vai abrir a sua mente. Principalmente se tratando de um assunto que é taco. Conteúdo técnico, conteúdo de autoridade, conteúdo de conexão e de quebra de objeção. Entenda, quando você tem uma ferramenta, as linhas editoriais elas acabam fluindo de uma maneira mais simples. Eu indico você fazer as linhas editoriais de acordo com as dores, dificuldades e desejos da sua audiência. Tá curtindo esse vídeo? Então eu já vou te falar. Meus alunos me falaram que quem não curte os meus vídeos no YouTube, os clientes não têm engajamento. Perde engajamento assim, ó, do dia pra noite. Então se eu fosse você, já curti esse vídeo. Outro erro absurdo que você, gestor de redes sociais, não pode deixar o seu cliente fazer, que é o seguinte: não ter um nicho definido, só sair gerando conteúdo à torta e direito, nem saber quem é o público com quem fala, nem saber quais são as dores, dificuldades e audiência, não querer saber nada, só sair gerando conteúdo. Isso é um erro, porque você vai gastar energia para algo que não vai dar resultado. Então, é importante você saber o que você vai falar, como você vai falar e quem deveria consumir esse conteúdo. Quando você entende isso, fica muito mais simples você ser assertivo no conteúdo. Então, nada de ficar falando vários assuntos ao mesmo tempo, a não ser que isso for intencional. Nós não estamos falando disso. Tem formas e estratégias de você falar sobre vários assuntos que conectam com a audiência. Mas eu tô falando de um erro aqui de pessoas que não sabem o que estão falando toda hora vários assuntos e uma hora tá falando de costura, outra hora tá falando de nutrição, outra hora tá falando de medicina, outra hora tá falando de marketing. Tá confuso, as pessoas não sabem o que ele gera de conteúdo. Então é importante ter um nicho, um assunto, um conteúdo, personas bem definido dentro do perfil. Outro erro que é erro de omissão, não fazer caixinhas de perguntas. Não se relacionar com o público, não fazer stories de forma geral. Como assim? Use a caixinha de pergunta como forma de você quebrar a objeção da sua audiência, como forma de você mostrar quem é você de verdade, contar a sua história, contar os seus desejos, contar suas dificuldades, tirar a dúvida das pessoas, gerar valor. Usa essa ferramenta para se relacionar, para ficar mais próximo da audiência. Você pode fazer através de escrita, através de foto, através de vídeo, tem várias formas. Mas utilize essa ferramenta de caixinha de pergunta, essa ferramenta dos stories, para se relacionar e se aproximar do seu público. E por último, que é um erro muito frequente e que a partir de hoje não vai acontecer mais com você, que é o seguinte: não assistir às lives do cliente. Como assim, gente? Lá dentro das lives tem muitos comentários, tem pessoas interagindo junto. E ali é uma fonte de conteúdo, você precisa conhecer da audiência do seu cliente. É importante você assistir para você entender por que eles estão comentando aquilo, por que eles não estão comentando, por que não estão assistindo. Às vezes você assiste a live do seu cliente e você percebe que não é interessante, que tá chato o que ele tá falando, que ele não tem jeito de falar com o público, que ele precisa trazer mais energia, que ele precisa trazer mais espontaneidade. Então, assistir a live do seu cliente faz com que você tenha várias sacadas de conteúdo e várias sacadas de posicionamento. Quais são os erros dessa aula aqui que eu te passei que você mais comete? Coloca aqui nos comentários e fala. O que eu mais cometi de erro até hoje é isso. Agora eu entendi o que não tá dando certo. Coloca aqui nos comentários que eu quero conversar com você. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Beijo pra você e até o próximo.